Olá, que bom ter você aqui com a gente para mais uma conversa. Olá. Hoje a gente vai mergulhar na semana 2 de um devocional bem interessante chamado Quando o Céu se Move, do pastor Elton Mello. E, olha, o ponto de partida é uma promessa muito forte lá do livro de Joel, capítulo 2. Aquela ideia de que Deus pode, de alguma forma, restituir os anos que foram consumidos, sabe? Perdidos em dificuldades. É uma ideia bem poderosa, né? Sem dúvida. Poderosa e, assim, muito relevante, né? Porque toca naquela sensação que acho que todo mundo já teve, de tempo perdido, de chance que passou. Pois é. E esse devocional, ele faz parte de uma série maior. São 7 semanas no total. A ideia é usar os profetas menores como um guia, digamos, para buscar transformação espiritual nos dias de hoje. Interessante. Isso do autor, o pastor Elton Mello. Ele é lá da Igreja Batista Independente de Curitiba. O material menciona que ele tem uma formação bem eclética, né? Sim, isso chama a atenção. Vai de economia, teologia, com foco em missão integral, que é aquela visão mais ampla, né, social, espiritual, juntas até. Olha só, psicanálise clínica e ainda foi professor universitário. Exato. Essa variedade toda sugere que ele consegue conectar a fé com muitas áreas diferentes da vida, né? Traz uma perspectiva mais ampla, talvez. É o que parece. E o propósito do livro todo é esse: despertar a fé em milagres, alinhar a vida com Deus e mostrar que Ele continua agindo, mesmo no meio da crise, da fragilidade. E aqui na semana 2, o foco total é essa promessa de Joel 2:25. Restauração dos anos perdidos. Então, a nossa ideia aqui é explorar um pouco mais a fundo essa reflexão da semana 2, entender o que o autor destaca sobre essa restauração, qual a aplicação prática que ele sugere, que já possa adiantar, envolve arrependimento, jejum e espera, e também dar uma olhada nas tarefas diárias que ele propõe para ajudar a gente a viver isso na semana. Vamos nessa. Vamos lá. Para a gente sentir o impacto dessa promessa de Joel, acho que vale a pena voltar um pouquinho no tempo para o cenário original. Sim, o contexto, né? Exato. Judá, na época de Joel, estava arrasada. Não era uma crisezinha, não. O profeta descreve, assim, ondas e ondas de pragas, gafanhotos de tudo quanto é tipo, que simplesmente varreram a terra. Imagina o desespero. Pois é. Pensa, colheita destruída, a economia que dependia daquilo indo para o espaço, e junto com isso, a esperança do povo, né? Sendo minada dia após dia. É uma imagem de devastação total mesmo. Anos de trabalho duro, de expectativa, tudo virando pó. E é quase automático a gente conectar isso com os sentimentos que as pessoas têm hoje, né? Com certeza. Seja, sei lá, uma carreira que não deu certo, um projeto que afundou, um problema de saúde que limitou tudo, relacionamentos que acabaram. Essa sensação de ter anos consumidos por algo fora do controle é bem real para muita gente. Exatamente. E é nesse cenário de terra arrasada que a promessa de Joel 2:25 chega. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. E fascinante, que o pastor Elton explora no sermão que baseia essa semana, é que a promessa vai além de só devolver o material perdido. Como assim? A ousadia da promessa, segundo ele, está em restaurar o próprio tempo. Tipo, na lógica de Deus é possível condensar aprendizados, acelerar processos, sabe, transformar até as cicatrizes desses anos em testemunho. Restaurar o tempo, isso é... Uau! Como que o sermão desenvolve isso? O primeiro ponto que o material destaca é reconhecer a mão de Deus mesmo na crise. Mas aí já entra uma tensão, né? Sim, um ponto delicado. Porque o próprio Joel fala que os gafanhotos, a causa da destruição, eram o meu grande exército que enviei contra vós. Como que a gente junta isso? Deus causando sofrimento? Essa é a questão difícil, né? A perspectiva que o devocional traz não é que Deus queira o mal ou o sofrimento em si, mas que, na soberania dele, ele pode permitir ou até usar circunstâncias ruins que muitas vezes são fruto das nossas próprias escolhas, né? Como a desobediência do povo de Judá.
Entendi. Ele pode usar isso com propósito de redenção, de restauração. Tem uma citação num material que diz algo como: a disciplina de Deus nunca tem a intenção de destruir, mas de restaurar. O objetivo final seria trazer o povo de volta para perto dele, para uma relação de dependência e confiança. Faz sentido. Então a ideia não é culpar Deus pela crise, mas sim reconhecer que ele continua no controle e pode usar até o que é ruim para nos moldar ou nos chamar de volta. Exatamente. O exemplo de Israel no deserto, que o material também cita, vai nessa linha, né? 40 anos que parecem perdidos, mas que tinham um propósito ali, de formar o caráter do povo. Sim, de ensinar a dependência. Isso. A crise nessa visão pode até nos empurrar para a oração, para buscar Deus. E a aplicação prática que o sermão sugere aqui é justamente uma virada de chave mental. Em vez de ficar naquela pergunta que paralisa por que eu, por que comigo, a proposta é perguntar o que Deus pode estar querendo me ensinar com isso. É um convite a afirmar que Ele é soberano, mesmo sem entender tudo, sabe? E a crer que a perda pode ser incrivelmente o começo de uma restauração ainda maior. Ok. Reconhecer a mão de Deus mesmo na dor. Entendi. E depois desse passo, qual seria o próximo, segundo o sermão? O segundo ponto-chave é um chamado bem direto para a ação. Volte para o Senhor com todo o coração. A passagem principal é Joel 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o coração e não as vestes. Essa imagem muito forte. Sugere que não adianta só fazer um show externo, né? Uma aparência de arrependimento. Exatamente. A ênfase do devocional é essa. A restauração de Deus não começa quando tudo melhora por fora. Começa com um quebrantamento interno, uma rendição. Joel é muito claro. Não adianta só o gesto superficial. Certo. O material até destaca uma frase tipo: o arrependimento genuíno é a porta de entrada para a restituição. Ele restaura corações. Antes de restaurar os anos, Deus quer restaurar a pessoa. Então, esse voltar-se para Deus é mais do que só lamentar o que aconteceu. Pelo que o material indica, exige uma honestidade profunda consigo mesmo, né? Reconhecer orgulho, erros, pecados mesmo que talvez tenham contribuído, e aí tomar uma decisão firme de realinhar a vida com Deus. Isso mesmo. É um movimento ativo, renúncia e realinhamento. E a aplicação prática sugerida para esse ponto é bem concreta. Separar tempos específicos para oração e jejum durante a semana. Ah, o jejum entra aqui. Sim. Mas não como uma moeda de troca, sabe? Eu jejuo e Deus me dá o que eu quero. Não é isso. É mais como uma expressão de busca sincera de dependência. A ideia é pedir ajuda ao Espírito Santo para enxergar onde precisa mudar, onde precisa se arrepender, e a partir daí, decidir voltar para Deus de verdade integralmente. Entendi. Então, primeiro, reconhecer a soberania de Deus. Segundo, voltar para Ele de coração, com arrependimento. Isso nos leva ao terceiro ponto do sermão. Receba a restituição do Senhor. Aí a gente volta para aquela promessa central, né? Deus restituindo anos. Exato. Mas como que isso acontece na prática? Parece meio abstrato, não? Como Deus devolve tempo? O material reconhece que, para nós, tempo perdido é. Perdido, né? Mas argumenta que Deus opera numa outra lógica, fora das nossas limitações. A ideia é que ele pode, sim, acelerar coisas, abrir portas que a gente achava que já era, sabe? Fazer o fruto de um trabalho multiplicar de um jeito inesperado. Tem uma citação que resume bem. O tempo perdido para o homem é o terreno fértil para Deus manifestar o seu poder restaurador. Terreno fértil, gostei disso. Transforma a perda em potencial. O exemplo de Jó sempre aparece nessas horas, né? Perdeu tudo, recebeu em dobro. O sermão menciona ele? Menciona sim, e Jó é o caso clássico. Mas a restituição que o devocional foca não é só a material, como Jó teve. A fé dele foi aprofundada, a visão dele de Deus mudou completamente. Ah, sim. A ideia é que essa restituição divina pode alcançar tudo. Sonhos que ficaram na gaveta, relacionamentos que pareciam destruídos, oportunidades que passaram,
até a alegria de viver, o ânimo. E como que a gente se posiciona para receber isso? Não me parece algo passivo, tipo só sentar e esperar. Não, de jeito nenhum. A aplicação prática aqui é um chamado para fé ativa. É preciso acreditar que Deus tem esse poder. O devocional sugere declarar essa verdade sobre as áreas de perda, não como pensamento positivo, sabe? Mas como uma afirmação de fé na promessa dele. Declarar mesmo, falar. Sim, declarar, afirmar e, por fim, esperar com expectativa. Não uma espera ansiosa, roendo as unhas, mas confiante, esperar pela ação sobrenatural de Deus. Entendi. Então, recapitulando os 3 pilares do sermão: reconhecer a mão de Deus na crise, retornar a Ele de coração arrependido e receber pela fé a promessa de restituição, inclusive dos anos. A mensagem geral é de uma esperança que desafia a nossa lógica, né? Exatamente. É acreditar que Deus pode pegar os escombros e fazer algo novo e bonito dali. Que o choro pode virar riso, a vergonha pode virar honra, e o que parecia o fim pode ser, na verdade, um novo começo. Uau! E a aplicação central que amarra tudo para essa semana 2 é bem direta. Arrependa-se, jejue e espere pela restituição de Deus. Uma postura ativa de busca e de expectativa confiante. Além dessa reflexão principal do sermão, o material também traz aquele guia devocional diário, né? Para ajudar a gente a mastigar e praticar isso ao longo da semana. Podemos dar uma olhada rápida nos temas de cada dia? Claro. Essa parte é fundamental para trazer a reflexão para a vida pessoal, né? O guia estrutura a semana mais ou menos assim. Vamos ver. Dia 1, baseado lá em Joel 1:4, o foco é reconhecer o controle de Deus na crise mesmo sem entender tudo e entregar em oração as áreas específicas de perda. Começa entregando. Isso. Dia 2, olhando para Hebreus 12:6, a ideia é tentar ver a disciplina como amor que restaura, sabe? E agradecer pelas lições, mesmo as difíceis. Uhum. Dia 3, volta para Joel 2:12-13, reforçando o arrependimento genuíno rasgar o coração como chave, com oração pedindo clareza sobre o que precisa mudar. Certo. Dia 4, com 1 João 1:9, o foco é confiar no perdão e na purificação que vem da confissão sincera. A sugestão é confessar a Deus e, se precisar, buscar perdão ou reconciliação com pessoas também. Importante isso. E a segunda metade da semana? Continua construindo. Dia 5, usa Jó 42.10 para fortalecer a fé na capacidade de Deus de restituir até mais do que foi perdido. E incentiva a declarar essa verdade sobre a própria vida. A declaração de fé de novo. Exato. Dia 6, com Isaías 61.7, trabalha a confiança na promessa de dupla honra no lugar da vergonha e encoraja a compartilhar um testemunho pessoal de restauração, mesmo que pequeno. Legal isso, compartilhar. E o dia 7, voltando para Joel 2:25-26, termina cultivando a expectativa e a gratidão, esperando louvar a Deus por maravilhas futuras e fazendo uma lista mesmo de motivos de gratidão por restaurações que já aconteceram. Parece um caminho bem pensado para aprofundar o tema durante a semana toda. Querida, focada nisso. Crer na restituição, entregar as perdas, confiar no poder de Deus. E também aquela frase de meditação que a gente já comentou. O tempo perdido para o homem é a oportunidade de Deus revelar o seu poder restaurador. Uma frase para ficar remoendo, né? Com certeza. Ótimo. Então, resumindo a mensagem forte da semana 2. Existe uma esperança poderosa que vem lá da Bíblia de Joel 2:25, de que Deus pode fazer mais do que só consertar as coisas. Ele pode restaurar o valor, o significado daqueles anos que pareciam perdidos para sempre. Isso. E o caminho proposto para experimentar isso envolve arrependimento sincero, buscar a Deus, incluindo jejum, e ter uma fé que espera, que acredita. Isso, colocar em prática o chamado ao arrependimento, ao jejum, como Joel fez, e cultivar essa esperança na ação de Deus na nossa própria história. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta interessante para pensar, né? Se a gente levar a sério mesmo essa ideia de que Deus pode restaurar anos perdidos, como que isso muda a nossa forma de olhar para as coisas? Boa pergunta. Não só para o passado, que talvez a gente possa começar a ver de outro jeito,
mas para o presente e para o futuro também. É uma questão que abre um leque, né? Será que essa restauração poderia significar uma aceleração de propósito, de frutos agora? Será que a própria experiência da perda, vista por essa lente da fé na restauração, pode virar um combustível para um crescimento que a gente nem esperava? E como que aceitar a mão de Deus, mesmo nas dificuldades que já passaram, pode nos dar mais força, mais sabedoria para lidar com os desafios de hoje? Questões profundas mesmo, que valem a pena a reflexão. Fica então a sugestão do próprio material. Talvez seja uma boa se engajar com essas práticas da semana, meditar na palavra, orar, jejuar, como um caminho pessoal para explorar e, quem sabe, começar a experimentar essa restauração que foi prometida. É uma jornada, né? Que mistura fé, disciplina espiritual e uma abertura para ver como Deus pode, de verdade, fazer novas todas as coisas, transformando até o que parecia mais seco e perdido em fonte de vida. Com essa reflexão potente, a gente encerra nossa análise da semana 2 do Devocional, Quando o Céu se Move. Esperamos que essa conversa tenha sido útil e encorajadora para você. Com certeza. Até a próxima! Até lá!